Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Assembleia de Deus da Rua Princesa Isabel, número 52, em Caratinga. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o estudo da nossa lição. Não saia daí. Pois bem, irmãos, estamos de volta com o nosso programa. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7 com o seguinte tema: Davi é ungido rei. O nosso texto-aula está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 13, e diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Verdade prática: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e, com autoridade, vencer os gigantes. A nossa leitura bíblica em classe também está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículos de 1 a 13. E nós vamos entrar na nossa introdução. Queremos saudar o nosso professor. Muito bem-vindo, professor Joás. É sempre bom tê-lo conosco nesse programa. Amém. Pois bem, nós vamos estudar hoje uma lição importantíssima e, ao que tudo nos indica, é o cerne de todo o trimestre que nós estamos estudando. Falamos desde o início que o primeiro e o segundo livro de Samuel gira em torno das três pessoas aí: Samuel, Saul e Davi, com foco e ênfase em Davi. Então hoje nós vamos estudar como Davi chegou ao poder propriamente dito. Introdução. O conceito da unção é do Antigo Testamento. Destinava-se a sacerdotes e reis, para que estes exercessem com êxito as suas funções e ministérios. Profetas também eram ocasionalmente ungidos, segundo a determinação divina. Nesta lição veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata de capacitação de servos de Deus para desempenhar funções na obra divina. Professor, nós vemos aí grandes reis e destacamos pelo menos 3 grandes reis em toda a história da humanidade. O primeiro rei, Davi. Davi foi o rei de Israel. Ele é mencionado tanto no Antigo como no Novo Testamento. E vamos falar assim de um rei secular muito famoso, Nabucodonosor. E um rei que é superior a todos, o próprio rei, o Messias, Cristo. Isso. E hoje nós vamos falar de Davi, como é que ele chegou a exercer essa função de rei e um homem segundo o coração de Deus. Davi, até uma função, a função dele como rei, né, aponta Sim. até para essa figura do Messias, né? E até o seu legado, né, a promessa para que da sua raiz, né, nunca faltaria um rei sobre o trono de Israel, né? E Jesus, o Messias, né, é sempre chamado até de filho de Davi, Sim. né? Em várias ocasiões, né? Então é uma figura e tanto do Messias, né? Verdade. E engraçado que é uma temática bem bacana. A gente observa que depois que Davi nasceu, foi ungido como rei, reinou 40 anos em Israel e conseguiu unificar as 12 tribos. Até então, até Salomão, as tribos estavam unidas, né? Então a gente vê o diferencial de Davi. Realmente um homem segundo o coração de Deus, né? Era um homem que tinha umas virtudes que cabem muito bem em qualquer liderança, né? Em qualquer líder. Tinha falhas também, né? De unificar, de manter o grupo coeso, de encorajar pessoas que a sociedade ignorou, né? E pessoas rejeitadas pela sociedade. Ele formou um exército, né? E fortaleceu aquelas pessoas, levantou elas. Muito estrategista, né? Verdade. Vamos lá. Então nós vamos estudar nesse primeiro capítulo, Davi, o rei ungido. Dentro desse capítulo nós vamos dividir em 3 tópicos. Primeiro, o significado e propósito da unção. Segundo, o simbolismo da unção. E terceiro, a unção sobre Davi. Até aqui nós vemos que Saul já havia sido ungido rei. Ou seja, Sim. passou pelo mesmo processo. Nós vamos ver agora como isso aconteceu com Davi. No hebraico há 2 palavras para unção: shuk e machá. A palavra shuk aponta para unção com óleo e sobre o corpo ou a cabeça de um convidado.
A palavra grega que corresponde ao hebraico shuk é alepo, que pode se referir ao ato de ungir enfermos. Quanto à palavra machá, a ideia é de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo machiá ou Messias, que é ungido. Ungida é uma unção diferenciada Exato. daquela shuk, alepo, né? Uhum. No sentido de cobrir, no sentido de untar, de ungir, mas de consagrar também, né? É como se fosse o início de uma capacitação para exercer uma função, né? Uma função ministerial, né? E o interessante é que todos sabiam que ele era ungido, né? Havia o ato mesmo, o rito mesmo do derramamento do azeite sobre a cabeça, e aquilo ali ficava como um sinal, como uma marca, né? Como um fato consumado. E aconteceu com Davi, aconteceu também com Saul e aconteceu com o próprio Messias. Nós vemos aqui várias referências bíblicas, e essa era uma ordenança da própria lei, né? Que havia uma ordenança para consagração do rei, do sacerdote, e é uma coisa que a gente vê desde a época da lei. A unção era para separar algo ou alguém, né, para o ministério, para o Senhor, né? Aquela coisa ou pessoa ungida era separada exclusivamente para o trabalho do Senhor. Bem lembrado, que não era só pessoas, haviam objetos também que eram consagrados ao trabalho do Senhor. No templo, por exemplo, né, tudo que estava lá era ungido, né, consagrado, separado, né, coberto para serviço do Senhor. É claro que nós vamos falar disso mais para frente, mas vamos só dar uma pincelada sobre isso, né, só dar tocar nesse assunto. É bom lembrar que as coisas, né, os objetos que são consagrados ao Senhor e até mesmo as vidas que são consagradas ao Senhor não pode se compactuar com coisas que não são consagradas ao Senhor. Vira uma mistura que não convém, né? Há uma mistura do Se santo foi com o separado, profano, né? para um trabalho específico, como é que vai fazer? Não pode, outro, né? não pode. Vamos lá, o tópico segundo, o simbolismo da unção. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito Santo, ou do Espírito do Senhor. O termo machado do Antigo Testamento, que no Novo é crio ou shrio, também se refere à unção do Messias que viria. Assim, o Novo Testamento mostra que essa unção estava sobre Jesus. Há uma referência de Lucas 4,18, quando ele mesmo fala que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, o que nós vemos aqui do simbolismo, que é o que revela o escritor aos Hebreus. São sombras e figuras, né? São formas de linguagem. Aponta para algo muito maior lá na frente, né? Então está só começando uma história que na frente, mais para o futuro, ela vai ser vista na sua plenitude, né? Vai ser vista de forma mais panorâmica. Real, né? De uma forma real. O que vemos hoje, vemos por sombras, né? Isso. E quando, na glória do Messias, no seu reinado milenar e tantos outros acontecimentos, veremos como ele realmente é. E nós vamos ver essa clareza desse simbolismo da unção. Bom, até aqui nós falamos sobre o simbolismo dessa unção e falamos também do significado, ou seja, o propósito dessa unção, que era para casos específicos. Não se podia ungir qualquer um ou qualquer objeto, isso tinha uma especialidade, uma função determinada. Ok, a unção sobre Davi. Alguns detalhes importantes cercam primeiro Samuel, dentro desse texto que nós citamos, que é a leitura bíblica em classe, por ocasião da unção de Davi por Samuel. O autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual gostava muito de Saul, mas o profeta estava no querer de Deus. Devido aos seus pecados, Saul não poderia continuar como rei. Então Deus busca na casa de Jessé, o belemita, neto de Boaz e Ruth, um de seus filhos para reinar. Bom, professor, não temos tempo assim de ler toda a lição, né? Nós vamos, claro que estudamos, e nós vamos trabalhar alguns tópicos. Nesse caso da unção de Davi, foram muitos detalhes importantes que aconteceu, né? Tem muita coisa rica aí, né? Nesses 13 versos, né, da leitura bíblica em classe. Eu acho interessante, pelo menos algumas coisas assim, ficar destacadas aí, né? Saul já é rejeitado por Deus, né? Primeira coisa, por várias situações, a gente vai ver no próximo tópico aí, né?
por várias situações, falhas de caráter dele, né? Sim. Falhas morais e coisas desse tipo. Então ele não servia para ser rei do povo de Deus, né? E Deus escolheu outro rei, né? E quando ele manda Samuel ir lá na casa de Jessé, né? Ungir Davi, né? O próprio Samuel, ele pensa que é outra pessoa que é o rei, né? Humanamente falando, tinha esse gente aqui, mais preparada, né? Humanamente falando, os irmãos de Davi estavam à frente dele. Olhando assim com os olhos humanos, né? O Samuel, por mais homem de Deus que fosse, ele era humano. Ele olhou assim e falou, esse aí é o rei, né? E não era. É interessante que você vê no verso 11, né, da leitura bíblica em classe, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, né? E disse ainda, falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Né? É interessante, nenhum daqueles que passou por Samuel era o que Deus tinha escolhido. Deus tinha escolhido o menor da casa. Né? Ele nem estava em casa no momento. Estava trabalhando, né? E interessante o termo que Jessé, o próprio pai, usa. Se você for no original, né, o termo que está se referindo a Davi ali é até um tanto pejorativo. Né? O menor ali no verso 11 é Catã. Né? No hebraico é jovem, pequeno, mas também é sem importância, insignificante. É o nome que é usado para coisas insignificantes, coisas sem importância. Né? É muito pejorativo. É interessante, interessante desse fato que você levantou. Quem deveria estar cuidando das ovelhas não era Davi, era o mais velho. Né? Até mesmo para a questão. Claro. Ele seria o herdeiro maior, então responsabilidade maior. Né? Nós estamos indo para um breve intervalo, voltamos já já. Nós estamos apenas no primeiro tópico. Não saia daí, tem muito mais para você. Estamos de volta, irmãos. Estamos falando hoje da nossa lição, Davi ungido rei de Israel. Professor, nós estamos falando recentemente que o momento em que Davi assume a liderança de Israel foi num momento meio conturbado para Saul. O camarada foi rejeitado mesmo por Deus, apesar de Samuel ainda ter dado algumas oportunidades, né, como homem nós estamos falando, claro, ter tido compaixão, e chegou um ponto que Deus falou assim, Samuel, por que você ainda tem dó de Saul, sendo que eu o rejeitei? Eu imagino que foi muito duro para Samuel ouvir essa palavra, mas no momento necessário. Ele precisava tomar uma postura com relação às indelicadezas, à insubmissão de Saul, e Deus então tratou diretamente com isso. Nesse momento, Deus já havia escolhido Davi, só faltava a unção sobre Davi. E outra coisa que vamos destacar, que não foi no mesmo dia que Davi foi ungido que ele assumiu o reinado. Ainda passou um bom tempo. Alguns anos, né? Alguns anos, né? Ou seja, Saul ainda estava vivo. Então ele foi ungido como rei de Israel, passa-se alguns anos, e só depois da morte de Saul que Davi assume o trono. É bom destacar isso. Porque na nossa cabeça, muitas vezes, os leitores da Bíblia, é até bom a gente destacar, parece que ele foi ungido como rei hoje e já assumiu o trono hoje. Não foi assim. O relato lá em 1 Samuel não está em ordem cronológica. Né? Às vezes tem coisas, o texto salta para outra época e depois volta para aquela que está. Então não está organizado de forma cronológica. Mas é interessante você ver que o menino, mesmo ungido como rei de Israel, ele serviu ao que foi ungido antes dele. Né? Ele está vivo ainda, então ele serviu. E outra coisa, ele não usou de usurpação, né? Nós vamos falar, o tópico aqui é seguir. O rei que era servo. O rei que era servo. Ele não usou de usurpação, ele serviu Saul, ele sabia que Saul havia sido rejeitado por Deus, e mesmo assim ele não tocou na unção que estava sobre a vida de Saul, que era uma unção do próprio Deus. Então isso é muito bom a gente lembrar disso. E serve e traz muitas lições para os dias odiados. E é muito bom. A lição é sobre unção, né? Verdade. A lição é sobre unção. E aqui nós vemos dois reis, né? Um que
deu uma resposta muito negativa à unção, Uhum. né? E o outro que deu uma resposta muito positiva, bem à altura da unção que recebeu, né? Saul foi ungido, mas ele desrespeitou, ele desonrou essa unção que veio de Deus, né? E Davi, o contrário disso, né? Davi honrou até o Saul que Deus já tinha rejeitado, ele honrou. E interessante que eram homens imperfeitos. Isso. Davi, se a gente ler a história dele, vamos ver que teve várias imperfeições. Só que a diferença estava no coração de Davi, no serviço que ele prestava a Deus. Ele tinha consciência de tudo que ele fazia e sabia que Deus tinha consciência disso também. Olha bem, primeiro tópico aí, o ungido servindo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul, local de onde os planos divinos seriam executados. Eu tenho um pensamento comigo, Joás, até mesmo na minha formação acadêmica, que um líder ele é tirado do meio do povo. É impossível vir um líder de fora e dar certo no serviço a qual ele vai fazer. Ele precisa conhecer todos os processos. E Deus trabalhou muito bem isso na vida de Davi. Como ele ia conhecer a corte, ia conhecer o reinado, conhecer as pessoas que estavam ali, os seus súditos, se ele não tivesse envolvido em loco, em toda a operação, em todo o procedimento do palácio. Então a estratégia de Deus em colocar Davi envolvido com a família de Saul foi fantástica. Deus foi colocando oportunidades, né, diante dele para ele estar na corte, e ele foi aproveitando essas oportunidades e respondendo à altura. Como servo, né? Um espírito imundo se apossou de Saul. Tem que chamar alguém que seja belo, que tenha boa aparência, né, que saiba tocar bem, né? Que tenha o Espírito de Deus. Aí, quem é essa pessoa? Davi. Né? Ele está lá diante do rei. Né? Ele está não só na corte real, mas na presença do rei. Sim. Né? Era um homem direto ao rei. Né? Ele tem acesso ao rei, né, direto. Então, ele está aprendendo. Né? Mas ele vai lá e toca, interte o rei lá, né? Traz paz para ele, e depois vai lá para a casa do pai, cuida das ovelhas, mas ele é rei. Né? Ele podia muito bem, e se isso sobe a cabeça, a expressão que a gente usa, sobe o poder, né? O poder, agora eu sou poderoso. Então, esse negócio de cuidar de ovelha, esse negócio de servir os outros... Isso não é para mim, mas eu sou rei, né? Ele continuou servo mesmo depois de ungido, né? Tem uma coisa que a gente sempre fala, Jorge, a gente sempre ensina, é o seguinte, que toda vez que a gente sobe um degrau de forma ministerial, a gente serve mais. Vamos na nossa linha, né, assembleiana, vamos dizer assim, vamos ser claros. Se hoje eu sou um cooperador e eu sou separado ao diaconato, eu estou servindo a igreja. Se do diaconato eu sou consagrado ao presbitério, eu sirvo mais. Você está servindo a igreja, o diaconato, ao presbitério. Se eu for separado a evangelista, muito mais. Servindo muito mais gente. A amplitude é maior. Agora, se é pastor, não precisa nem falar, né? É servo de todos, né? Ou seja, serve mais. Paulo usou essa expressão, né? Servo de todos. A gente observa muito isso no próprio Cristo. Cristo, o Messias, e lavando o pé dos discípulos. Ele serviu muito mais do que foi servido. Na verdade, ele até falou isso: eu vim para servir e não para ser servido. E é o que aconteceu com Davi. Bom, outra coisa, o Espírito do Senhor se retira de Saul, é o tópico 2. O Espírito de Deus se afastou de Saul. Este, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau que ali estava por expressa permissão do Senhor. Por aclamar essa profunda melancolia na alma, o servo Davi foi convidado e levado à corte pela graça de Deus e por suas virtudes. Tinha boa aparência, talento, capacidade de aprender e compreender as coisas. Era bom guerreiro e o Senhor era com ele. Ou seja, Davi tocava sua harpa e o Espírito deixava Saul por um tempo e ele ficava aliviado. E com isso ele foi ganhando prestígio e reconhecimento dos súditos. Muito importante isso. Muito bacana, né? Porque o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, né? Imediatamente um espírito maligno atormentava, né? Verdade. E Davi tinha o Espírito do Senhor. Então, a presença dele com sua harpa, né, tocada com o Espírito do Senhor,
né, afastava aquele espírito imundo. Agora, Joás, só para a gente fechar esses 2 pontos aqui. Ninguém que é insubmisso, qualquer pessoa que é insubmisso, ele não tem a aprovação de Deus para o ministério. É difícil. A insubmissão, ela trava essa questão ministerial. Isso é coisa do próprio Deus. Olha a insubmissão de Saul. Qual que foi o final do seu ministério? Triste, né? Do seu reinado. Agora, olha a submissão de Davi. Mesmo tendo problema, mesmo cometendo atrocidades, que a gente olha assim e fala, não é possível, vamos segundo o coração de Deus fazer isso. Mas o coração de Davi, a contrição de Davi em relação ao Senhor, foi um diferencial muito grande. Ele era submisso. Davi, ele tinha um espírito manso, né? Um espírito de servo, né? Verdade. E ele levava essa atitude muito a sério, né? Atitude de servo. A gente vê pelos salmos que ele compôs, a oração, a sinceridade dele. Isso manda muito. Deus levanta autoridades. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre sua vida, ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei para matá-lo ou assumir o reinado. Antes, participou de lutas em seu favor. Então nós vemos aqui o seguinte, Saul ainda era rei quando Davi foi ungido. Saul estava em atividade. Em momento algum a gente vê relatos na Bíblia de Davi falando assim, bom, Deus rasgou o reinado de Saul, Deus rejeitou a Saul, Deus abandonou a Saul, agora eu que sou o rei, eu vou usar da autoridade que eu tenho. Nós não vemos isso na Bíblia. A postura é outra, né? Ele continua tendo a atitude de servo, né? Saul já está rejeitado e o Catã, né? Que é um sem importância, Sim. Né? Deus olha para ele, esse é o meu rei, né? É esse engraçado, é o rei que eu vou Jorge. levantar. Já é a segunda vez que você fala desse episódio e me faz lembrar o seguinte, José era o menor dos filhos de Jacó. Tanto é que o nome dele, ao chegar no Egito, foi mudado, Zafenate Paneia, ou seja, Salvador do mundo. O menor fez uma obra grandiosa, não ele, Deus através da vida dele. E tantas outras coisas. Deus gosta disso, né? Usar o menor para confundir o maior. A unção levanta o menor, né? Verdade. Coloca ele numa posição. Mas se ele tem a unção, ele deve permanecer servo, como Davi fez. Mesmo tendo uma postura elevada, ele continua Deus servindo. levanta, mas ele continua servo. Continua servo. Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Irmãos, nós estamos no nosso último bloco do nosso programa, queremos aproveitar o ensejo e convidar todos vocês a participarem conosco, né, professor, de uma das nossas lições. Geralmente acontece aos domingos, das 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Aqui, no nosso tempo central, as nossas lições são estudadas todos os domingos. O nosso tempo central fica na rua Princesa Isabel, número 52, e você é o nosso convidado a estar conosco em qualquer um desses domingos que você sentir por bem estar nos dando a honra com a sua visita. Pois bem, nós vamos para o nosso terceiro e último tópico. Davi, o rei que era guerreiro. Engraçado, o camarada tinha vários adjetivos, várias qualidades, e uma das principais era guerreiro. Menino ainda venceu Golias, né? É forte, né? Forte. Tá todo mundo em silêncio há 40 dias, com medo do gigante, né? Um exército inteiro com medo, um rei ungido de Deus com medo, né? Verdade. E todo mundo caladinho, né? E o rapaz que é servo, ele está indo ali servir, né? Está levando queijo, manteiga para os irmãos que estão na frente da batalha, né? E ele vê lá o desafio do Golias, lá do gigante. A primeira coisa que ele faz não é espanto, não é medo, não é sentir pavor daquele gigante todo, né? Quem é esse incircunciso aí para zombar do exército do Deus vivo? Verdade. Né? Olha bem, Joás, o primeiro tópico aqui, nós já entramos nele, o gigante Golias. O primeiro impasse de Davi foi exatamente aqui. E você já citou isso muito bem. Ele teve uma visão que nenhum ali em Israel teve, nem o próprio rei. Quem que é esse incircunciso? O que ele estava querendo dizer com isso? Eu sou servo de Deus, eu tenho aliança com Deus, eu conheço a Deus. Agora, quem que é esse camarada que não conhece Deus para afrontar o exército de Deus? Não, eu vou lá. O que ele está dizendo para todo mundo é: nós, povo de Deus,
40 dias afrontado por esse aí incircunciso, esse aí que não é de Deus, né? Se a gente é povo de Deus, a vitória está com a gente. Não, e é engraçado que a própria Bíblia vai relatar para nós, está escrito na Bíblia que o Senhor é o Senhor dos exércitos, principalmente o céu, mas, né? E ser afrontado. Nós vemos aqui que durante 40 dias, esse Golias, né? Um homem de aproximadamente 3 metros de altura, era um gigante mesmo, um maior guerreiro entre os filisteus. E tinha uma lança pesada de ferro. A Bíblia diz que a lança dele era de um tecelão. O camarada desse podia pegar Davi e quebrar ele como se quebra um macarrão. E, no entanto, Davi foi com a simplicidade, com a força que ele tinha de Deus, e só com uma pedrinha derrubou o Golias. E uma coisa que que salta aí aos nossos olhos é por que esse povo está com esse medo todo? Né? Por que esse silêncio todo? É porque estão afastados de Deus. Né? E o povo estar afastado de Deus é um reflexo da liderança afastada de Deus. Verdade. Né? Você vê Saul rejeitado, afastado por Deus, afastado de Deus, né? Rejeitado por Deus. E o povo segue o seu líder. Né? É bom, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. É o seguinte, é bom a lição, a gente vai lembrando de tantas coisas, vão no decorrer do comentário, né? São tantas oportunidades, tantas pérolas, tantas riquezas que a gente fica assim, puxa vida, é muito bom. Toda igreja é reflexo da sua liderança. Isso nós estamos falando num contexto Bíblia. Agora, se tratando de um contexto secular, um contexto empresarial, toda equipe é reflexo do seu líder. Toda equipe. Sim. Eu até costumo falar isso no mundo acadêmico. Se o líder voar, a equipe corre. Se o líder correr, a equipe anda. Se o líder andar, a equipe está rastejando. Se o líder rastejar, a equipe morre. O líder precisa sempre estar um passo à frente dos seus liderados. E isso é um trabalho difícil, árduo. Então o reflexo aqui do contexto de Saul, que Saul estava desviado. E o povo estava com medo. O povo perdeu a confiança em Deus. Até que chegou um menino. O medo tem sua raiz no afastamento de Deus. Exatamente. Né? Jesus várias vezes repreendeu os discípulos, né? Pela falta de fé, eles tiveram medo. Né? Essa tempestade aí é falta de fé de vocês. Por que vocês estão com medo disso aí? Né? Só mandou quietar e quietou. É interessante. O medo faz parte do processo, mas o medo é sufocado pela fé. O medo faz parte do processo. Porque se você olhar, os dois são metafísicos. Sim, né? O medo não existe de fato. Né? É uma peça pregada aí pelo sistema límbico. Né? O medo mesmo não existe. Né? Você vê grandalhões aí, campeões de UFC que tem medo de aranha, de barata. Né? O cara enfrenta 3 homens sozinhos, né? E derruba os 3, mas ele tem medo de um bichinho. Né? Porque o medo é uma peça pregada pelo cérebro, né? Mas quando é um mecanismo de defesa. Está escrito que o verdadeiro amor afasta o medo, né? Sim. Então, se a gente está perto de Deus, né? A gente tem mecanismos para vencer essas coisas, né? Sim. E a própria Bíblia fala, né? E esta é a fé que vence. Que vence. Davi ungido e cheio de fé. Davi continuava sua missão de servo. Ele não ficava permanentemente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa de seu pai, ficando a cuidar das ovelhas. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra. Isso aos olhos dos homens. Mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. Então foi exatamente estratégico do ponto de vista de Deus. Davi, ele tinha visitas esporádicas no castelo, vamos dizer assim, no reinado de Saul, né, no meio dos súditos, e por um momento ou outro ele ficou sabendo, quem que é esse camarada desse incircunciso e tal, ele foi lá foi fazer um favor para o seu pai, na verdade, né? Ele foi mandado pelo seu pai Jessé a levar alguns mantimentos, e lá ele viu tudo que aconteceu, e Deus deu uma vitória muito grande para ele. Interessante, Joás, que quando nós lemos isso aqui, nesse episódio Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Em um momento algum a gente vê ele brincando com a unção, zombando da unção, usurpando esse direito. A gente não vê isso. A gente vê ele sempre na humildade,
Não, é isso mesmo, eu sou servo, eu preciso cuidar das ovelhas, eu preciso ser obediente ao meu pai, eu preciso estar com a minha família, eu preciso ser submisso ao rei, mesmo o rei sendo rejeitado por Deus, mas ele não tocou na unção de Deus. E você vê que a gente falava dessa resposta, né, que cada um deu a unção que recebeu. Sim. Né, é a unção que capacitou Davi para essas vitórias todas. Né? Mas é o caráter de Davi que manteve ele servo, né? Que manteve ele digno, né? Sabendo de quem que ele era e qual era o seu papel ali. Né? Então ele, em momento nenhum, tocou, ele teve a oportunidade de depor várias Saul, vezes, né? Mas em momento nenhum ele se deixou levar por esse sentimento. Né? Voltando lá no texto, na leitura bíblica em classe, no verso 13, tem uma explicação de por que Davi tem essas vitórias todas. É por causa da unção. Né? Você vê, depois que ele foi ungido por Samuel, né, você vê no verso 13, daquele dia em diante o Espírito Santo se apossou dele. Né? A palavra apossou ali é de salar. Né? É a palavra para avançar. Engraçado, né? Apossar, né? Para nós, no português, é tão diferente de avançar, prosperar, progredir. Né? Obter sucesso, conduzir a um bom resultado. Isso tudo é o significado de ter salário. Engraçado, né? Que a gente vê isso também no Novo Testamento, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. O Espírito Santo condicionou a igreja para a pregação do Evangelho, ou seja, avançar. Dá capacidade para ter sucesso, para obter sucesso, para chegar a um bom resultado. Foi muito boa lembrança o seguinte: o Espírito Santo não é para ser usado de forma comercial, nem podemos. O Espírito Santo, ele auxilia a igreja na pregação do Evangelho. Tanto é que se a igreja não estiver no cerne da vontade de Deus, que é a pregação do Evangelho, ele está errando, está pecando. Ele não pode ser usado para outros fins. A unção é para levar a vitória, né? Levar ao sucesso. João, é o seguinte, nós estamos chegando ao final, mas nós vamos destacar 2 pontos apenas. Primeiro, as armas que o garoto usou e o contraste entre Davi e Golias. Já falamos isso. As armas dele foi estritamente espiritual. E a diferença entre Davi e Golias é que um tinha o Espírito de Deus, foi apossado pelo Espírito de Deus, e o outro não. Aí, se ele não tem a unção e tem a funda e as 5 pedrinhas, ele ia precisar de mais pedra. Verdade. Né? Mas com a unção, uma pedra bastou. De repente, se ele não tivesse essa unção, ele nem conseguiria vencer. Tanto é que tinha um exército inteiro na sua retaguarda e ficava com medo de Golias. Mas com a unção e a presença, a ajuda de Deus, ele foi lá e resolveu o problema. E foi um fato tão heróico de Davi que ali ele foi reconhecido como sucessor, como próprio rei. Beleza, conclusão. Deus procura homens e mulheres para entregar-lhe grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social, intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior. Se ele mesmo falou com Samuel, né? Samuel, você está vendo com os olhos físicos. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o interior. Isso. Fantástico, ele viu tudo isso em Davi. E vê em nós, vê em mim, vê em você e vê em todos nós. Sensacional, né? Não é? Pois bem, amigos e irmãos, chegamos ao final desse programa. Queremos agradecer a você pela companhia e esperamos recebê-lo em uma outra oportunidade. Tenha uma boa semana e Deus sempre te abençoe. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.